Então agora vamos para uma aula bem rapidinho aqui para falar dos nossos containers, né? Para que serve, qual que é o container de sequência, para que serve o container de busca. E a gente já fez no início ali, no nosso primeiro projeto, um container de sequência com vários fluxos de dados juntos, né? Mas vamos supor que na maioria das vezes você vai ter que ter ali, tem o seu banco de produção, a gente tem ali um stage, né? Ou onde você pode disponibilizar o pessoal fazer as consultas, né? E aí se o pessoal fizer cagada lá naquele banco, você ainda tem o histórico, né? Normalmente é banco de produção, aí tem o stage e você faz o data warehouse. Que aí é esse final, né, a ponta final que você disponibiliza para os analistas, para o pessoal do setor fazer suas consultas, fazer o que vocês quiserem. Deu merda, você tem o stage ali para fazer o backup ou fazer qualquer alteração que o pessoal precisa ali. E o nosso banco de produção, a gente não vai mexer nele, né? Então, você entende mais ou menos já essa estrutura aí, como que funciona. Então, basicamente, você vai ter que fazer essa tarefa, né? Então, vamos supor que esse container aqui faça a nossa carga do nosso stage. Então, do nosso stage, eu fiz todo o tratamento, só que depois eu tenho que criar o quê? Um fluxo, né, para carregar todos esses dados também aqui, né? Eu posso ter vários fluxos aqui para fazer o quê? Para carregar para o Data Warehouse, onde eu vou disponibilizar isso para os analistas ali, para quem do setor, igual eu falei com vocês, né? Então, depois eu só posso carregar esse container aqui, né? Fazer a carga lá no nosso stage ou no nosso Data Warehouse, depois que eu tiver feito a carga anterior. Então, o que ele tem que fazer? Fazer uma sequência, né? Fazer todo esse trabalho aqui primeiro, para aí, depois sim, eu ir para o próximo, né? Depois eu ir para o meu próximo passo. Então, a gente vai entender isso do jeito bem simples e fácil, tranquilo também. Vou até criar um novo projeto aqui, ó, New Suspect, né? Só para a gente entender, e vou dar o nome dele aqui, ó. Eu vou colocar aqui F2 e vou colocar 23 underline sequência, né? Sequência, que é o nosso container de sequência ali. Então, vou colocar aqui, ó, sim para todos. Vou salvar aqui o nosso projeto, né? Para salvar tudo lá no nosso material de download que eu vou deixar disponível aí para vocês. E agora sim, vamos arrastar o nosso container de sequência. Então, dentro do nosso container de sequência, eu posso ter o quê? Posso ter vários tratamentos de dados aqui dentro. Foi o que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, eu posso pegar aqui, ó, tarefa de fluxo de dados. E aqui dentro da tarefa de fluxo de dados, eu vou fazer todo aquele esqueleto que a gente faz, né? Origem, destino, tratamento, aquela coisa toda. Deixa eu botar em Ctrl Flow aqui. Eu vou inserir mais outros fluxos de dados. Então, por exemplo, tem uma carga aqui de uma tabela. Aí eu vou puxar outra tarefa de fluxo de dados, né? Então, vou ter aqui várias transformações. Então, dentro desse container de sequência aqui, ó, ele limita. Então, quando eu executar, ele vai fazer o quê? Ele vai executar todo esse container. Se eu não tiver nada ligado entre um e outro aqui, tá vendo que eu não tenho seta nenhum ligando? Ele vai fazer o quê? Ele vai executar os três ao mesmo tempo, tá bom? Então, basicamente, no seu fluxo de dados, às vezes você vai ter que fazer primeiro uma inserção, depois outra, depois outra. Se não, se poder executar tudo ao mesmo tempo, beleza. Aí depende do seu processamento, tem várias opções ali, banco de dados, né? Então, depende muito da estrutura que você vai fazer. E aí, você pode ligar um no outro aqui também, né? Então, eu tenho uma sequência, eu tenho outra sequência aqui, eu posso ligar um no outro. Dessa forma, quando você fez a ligação aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse container aqui e vai executar ele na sequência, né? Então, ele vai pegar, executar esse primeiro, depois esse, depois esse, tá bom? Então, basicamente, ele vai fazer isso, executar tudo em sequência, né? Então, eu vou tirar tudo aqui, vou tirar esse vínculo aqui, né? Então, vamos supor que esse aqui seja a nossa carga ali do nosso stage. E depois que eu tiver, né, que fazer a carga para outro banco de dados, por exemplo, eu vou ter que criar o quê? Outra sequência, né? Então, eu posso puxar o quê? Outro container de sequência. Então, eu puxei outro container de sequência e dentro dele eu posso inserir mais fluxo de transformações de dados, né? Vou pegar aqui, ó, tarefa de fluxo de dados e nossa tarefa de fluxo de dados também. E agora sim, ele vai executar também esse aqui. E olha para vocês verem, na nossa tela principal, agora eu tenho o quê? Tenho dois containers, né, de sequência, tá bom? Então, ele vai executar todos esses aqui dentro em sequência e esse aqui em sequência também. Como eu não tenho nada ligando um com o outro, o que ele vai fazer? Ele vai executar os dois ao mesmo tempo. Então, ele vai executar esse em paralelo a esse, tá bom? E muitas vezes você não vai poder fazer isso, porque às vezes você, para fazer essa carga dessa transformação de dados, você precisa que esse aqui seja executado primeiro, né? Então, o que você vai fazer? Vai pegar esse container, pegar essa setinha e ligar no outro, tá vendo? Então, o que ele vai fazer? Quando você der o play aqui, ele vai executar o quê? Ele vai executar primeiro esse container e depois sim, depois que ele tiver feito todas as alterações ali, tudo ok, né, tudo certinho, ele vai passar para o próximo. E ele vai executar isso aqui em sequência também. E aí você pode executar, né, os próximos, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, mais um container de sequência, colocar aqui. E dentro dele você pode fazer a mesma coisa, colocar mais transformações de dados, né? Então vou colocar mais umas tarefas de fluxo aqui, ó. Colocar mais duas aqui, beleza? E aí sim, ó, você pode ligar esse nesse, né? Então você pode pegar esse daqui e ligar também. Então ele vai executar
primeiro esse aqui, depois ele vai, depois de executado, né, ele vai passar para o próximo. E aí depois que executar esse próximo, ele vai passar para esse aqui. Ou então também você pode fazer a sua necessidade. Ó, depois que executar esse, eu vou executar duas tarefas em paralelo. Então ele vai pegar, eu posso pegar esse container e ligar ele no outro, tá vendo? Ó, não precisa ser um em um, você pode ligar um em dois também, tá bom? Entendeu aí, né? Com a conta meio maluca, mas você entendeu. Então primeiro ele vai executar todo esse container. E aí sim, executou, deu tudo certinho, ele vai para os dois próximos ali. E você pode ter ali uma cadeia de containers, né? Onde você pode orquestrar ali as suas funções. E aí essa setinha também, ó, você pode alterar ela aqui, né? Você pode dar duplo clique na setinha e você pode colocar constraint, quer dizer, ali, a restrição, né? E o value, quer dizer, ele vai executar o próximo se o quê? Se der sucesso, você pode escolher falha também, né? Por exemplo, e pode escolher completar. Então completou ali, dando falha ou não, ele pula para o próximo. Então, se eu colocar a falha aqui, ele vai ficar um vermelhinho, né? Então, quando der falha, ele faz outra função. No nosso caso, não é o container. Você pode colocar, por exemplo, uma tarefa de mandar e-mail, né? Vamos procurar ela aqui. Vamos ver se a gente acha tarefa de mandar e-mail. Fiquei lendo igual doido aqui, mas eu achei, ó, tarefa de enviar e-mail, né? Então, por exemplo, eu tenho uma tarefa aqui, ó, que vai enviar e-mail. Nas próximas aulas eu vou gravar isso aí para vocês verem como que funciona, né? Então, posso pegar esse container, né? Caso ele dê falha, ele liga aqui e vai enviar um e-mail para mim de falha. Então, aqui, ó, vou alterar, né? Ou eu posso clicar em cima da setinha com o botão direito e posso escolher aqui, ó, falha. Quer dizer, quando ele tiver falha, ele vai enviar o e-mail para mim desse container. E esse daqui, ó, para o próximo. Então, eu quero que ele seja sucesso, tá vendo? Ó, botão direito, sucesso. Então, ele deu aqui sucesso, ele vai registrar os próximos. Não deu, ele deu falha, ele vai mandar um e-mail, ó, o container de sequência tal, de tal coisa, você especifica direitinho, deu falha. E aí você pode fazer isso com todos, né? Então, basicamente esse, né, o sequência de container. Deixa eu deletar essa parte aqui e vou rodar para vocês. Ó. Vai rodar muito rápido, porque não tem nada, então ele vai executar como se estivesse em branco, né? Mas ele vai executar primeiro esse, depois ele vai para os outros próximos aqui, né? E depende muito desse vínculo que você fizer. Se você apagar aqui, né? Deixa eu deletar aqui, parar o nosso fluxo, né? Deletar não. Vou deletar essa parte aqui e vou executar novamente. Agora sim, ó, ele vai executar o que tiver dentro do container, ele vai executar sim em sequência, tá bom? Mas se eu não ligar nenhum um com o outro aqui, ele vai executar os três ao mesmo tempo. Então ele vai executar esse com os três dentro, esse com os dois e esse com os dois, tudo ali à mesma hora, né? Então isso aí, dependendo do seu projeto, não é viável, né? Vou exemplificar só para vocês verem, tá vendo? Executou tudo ali do mesmo jeito, tudo rapidamente, tudo em um projeto só. E essa foi mais uma aulinha simples, né, para você entender como que funciona cada fluxo, o que você pode fazer ali para nos seus processos você conseguir ter ali o controle de tudo e deixar tudo muito bem organizado e produtivo, tá bom? Depois você deixa bonitinho, organizado, deixa do tamanho certinho. Eu vou ter uma aula ali de formatação só para mostrar para vocês também como que você pode deixar tudo bem bonitinho e organizado, tá bom? Então, na próxima aula a gente vem falando um pouquinho do container, né, de busca, que vai fazer ali a busca do arquivo automaticamente, e aí você aprofunda um pouquinho mais em outras formas de containers também. Então, abraço e até a próxima.